Olá, meu caro amigo, bem-vindo a mais uma temporada, não é? Aqui no nosso canal. Hoje nós queremos trazer aqui conteúdos muito interessantes, não é? Sempre fui questionado em torno do, do que tem a ver com a febre tifoide, para dizer que nós queremos abordar em torno da febre tifoide. Mas antes, caso meu querido seja novo neste nosso canal, queríamos convidar para que possa fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e também ativar o sininho para que sempre que a gente partilhar um vídeo novo consiga ter acesso, tá bom? Então, o que vai ser a febre tifoide? Bom, esta é uma doença menos conhecida, mas é real, ok? Estima-se que a febre tifoide ela é uma doença, ou melhor, é uma infecção bacteriana, portanto ela é grave, naturalmente ela é grave, causada por uma bactéria, como dissemos, Salmonella typhi, neste caso, e ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes humanas. Geralmente, esta doença é caracterizada por febre alta, dores abdominais, dor de cabeça e às vezes até pode provocar erupção cutânea, não é? Em que o tratamento geralmente exige o uso de antibióticos e a sua prevenção também ela é baseada no saneamento tanto básico, higiênico, assim como da vacinação. Então, quais seriam os sintomas considerados como comuns, não é? Podemos aqui destacar a febre alta e persistente, não é? Então, esse é um elemento fundamental em que as febres tendem a aumentar gradualmente ao longo dos dias. Depois, dores abdominais, como mencionamos, assim como dor no corpo, não é? Assim como fraqueza, fadiga, falta de apetite e em casos graves até pode desenvolver, no caso de tosse, erupção cutânea, como dissemos, até incluindo até confusão mental, tá bom? Em que esta febre tifoide, como dissemos, ela é causada por uma bactéria chamada Salmonella typhi, não é? Em que é o melhor Salmonella entérica, cujo sorotipo é TIF. Geralmente ela pode ser também paratif, embora seja menos frequente. Esta Salmonella typhi, ela é classificada também nesses sorotipos, onde vamos ter Salmonella typhi A, H queria dizer, Salmonella typhi O, e entre outros estirpes também. Agora, consideram-se como principais causas ou forma de transmissão, sendo como água contaminada, neste caso o consumo de água não tratada, alimentos contaminados, na via fecal-oral, não é? Alimentos contaminados, já mencionamos isto, no caso de moscas, sendo que os insectos podem pousar em um material fecal, não é? E depois, cujo material é infectado e posteriormente contaminar os nossos alimentos. E estima-se que também os locais de risco podem constituir como nas viagens para regiões com saneamento básico precário, tá bom? Ok? Agora, existem os sintomas típicos a esta doença. Geralmente, na primeira semana da infecção, o paciente pode referir umas febres insidiosas, não é? Insidiosas, que aumentam progressivamente, calafrios, cefaleias, astenia, assim como também a tosse seca. E depois, nas semanas seguintes, após a segunda, terceira em diante, esta febre tende a aumentar e ser persistente, ok? Assim como também pode provocar a prostração, pode causar dores abdominais, diarreia e obstipação e às vezes erupção cutânea, como nós dissemos ali. E em caso de complicações, ela pode provocar a chamada hematosplenomegalia, não é? Hematosplenomegalia, que é o caso de aumento do fígado e o próprio baço, não é? E também pode gerar a confusão mental, hemorragia intestinal ou então a própria perfuração intestinal, tá bom? Neste caso, esta doença existe, como estamos a falar,
de sintomas típicos, existe uma característica, sendo que esse paciente pode referir a diarreia. Então, no caso da diarreia, não é? Às vezes existem fezes características, onde vamos ter ali fezes tipo sopa, não é? Com coloração esverdeada e consistência líquida, não é? Líquido ou pastosa, não é? Nesse tipo de situação, aí podemos passar a suspeitar. E em algum momento, por causa de uma dejeção frequente, pode criar lesão, não é? Ao nível do reto, ao nível do ano, gerando o possível sangramento, não é? E também ela pode desenvolver uma alternância onde pode haver alternância entre prisão de ventre ou mesmo a diarreia, em que período de doença ela é instantânea, não é? Ela varia, não é? Das alterações intestinais graves, incluindo diarreia, sopa por ali, não é? Então, essas é uma característica típica das fezes que o indivíduo pode, como é que é? Desenvolver. Agora, existem aquilo que se chama fatores de risco a esta doença. O primeiro fator tem a ver com a higiene pessoal, não é? Higiene precária, não é? Falta de lavagem das mãos. Depois, o segundo fator tem a ver com portadores crônicos. Contato com pessoas que já tiveram esta doença ou então continua a eliminar a bactéria nas fezes, pode gerar uma possível chance. Depois existem fatores individuais, que é o caso de pessoas com acidez gástrica reduzida, não é? Para dizer que o gás ao nível do nosso estômago, ele também tem uma função fundamental, tá bom? Agrupamentos populacionais, alta densidade populacional, especialmente em áreas com infraestrutura precária, isso também pode consubstanciar o surgimento desta doença. E depois, viajantes. Você está a viajar para sítios em que o saneamento é baixo, ou é reduzido, é descontrolado. Também pode constituir como fator de risco. Os profissionais de saúde também, que manipulam geralmente as amostras do fórum desta doença. Esses também podem desenvolver como o fator de risco. Ok? E como é que esta doença pode ser diagnosticada? Bom, o diagnóstico ele pode ser feito clinicamente pelo quadro que nós aqui estamos a descrever, mas também pode ser feito através de alguns exames laboratoriais. Estamos a falar do caso de hemocultura, que é a cultura de sangue, não é? Depois tem mielocultura, que é a cultura da própria medula óssea, temos coprocultura, cultura das fezes, urocultura, urina, depois teste de Widal, testes rápidos, não é? Como teste de Fidote, não é? Assim como também PCR, ok? E como é que nós vamos interpretar o teste de Widal, por exemplo? O teste de Widal ele é feito tendo em conta uma seguinte interpretação. Primeiro, nós esperamos no teste Widal, ele é um teste reação antígeno-anticorpo, em que haverá aglutinação e agregação de certas partículas que ditam a positividade deste caso, onde se o resultado for reativo, por exemplo, é fundamental que tenhamos a chance de fazer a chamada titulação, onde nós vamos ver a proporção dos valores. No mínimo, estima-se que deve ser 1%. Então, 1% em diante pode-se considerar que esse paciente tem uma doença ativa da febre tifoide. Abaixo disto, então, esse está numa doença inativa, ou seja, ele teve um contato de alguém, mas ainda o sistema imunológico não gerou isso como problema, ok? Mas é um alerta, não é? E depois, os antígenos ou somáticos, neste caso, eles indicam infecção ativa e precoce, aparecem em torno de 10 dias, não é? E somem em 30 dias, praticamente. Depois tem antígeno H, onde eles também indicam uma infecção recente ou passada, aparecem mais tarde e persistem ou mesmo podem ficar anos também, ok? Depois existem aquilo que a gente chama, considera como melhor diagnóstico. Então, abaixo de 1% é neutro, ou podemos dizer que esta pessoa não tem doença ativa. Acima de 1%, então esse tem a doença ativa, precisa sim de um tratamento, tá bom? Os falsos positivos negativos também existem, onde nos falsos positivos nós vamos
eles podem ocorrer devido à possível vacinação, então prévio tratamento, não sei o que por ali. Sendo que este indivíduo, ele tomou a vacina e depois que durante a reação ainda a doença não está ativa. Então, esse tem uma chance de trazer um falso positivo. Não, um falso negativo, ou seja, o resultado pode sair negativo por influência, por interferência de um certo antibiótico. Se calhar o paciente terá tomado, tá bom? Então, é assim como nós temos que gerir situações de febre tifoide. Em termos de tratamento, aqui nós não vamos citar, mas se ainda estivermos em altura, poderemos trazer mais de volta. Então, existem elementos fundamentais aqui. O pulso para indivíduos com um quadro típico da febre tifoide, geralmente seu pulso é lento em relação à frequência cardíaca. Ok? Então, o pulso é lento em relação à frequência cardíaca e não só também as febres desta pessoa são muito exageradas, tá bom? Então, a ser assim, queria mais uma vez convidar meu caro amigo para que assista o nosso vídeo com todo respeito e não se esqueça de dar um like no final. Boa tarde.